Gente, já ganhei curtida e estava olhando aqui. Gente, boa tarde, boa tarde. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou Tereza Oliveira, tenho 6,9 de idade de jornada. Oi, Antônio. E sou assistente social, ghostwriter, e tenho uma organização social chamada Projeto Hansen.com, que cuida das questões sociais da Hanseníase. Quem quiser se interessar pela minha história, eu tenho uma história pessoal envolvida com a Hanseníase, aqui na Amazon, Caminho de Volta, Tereza Oliveira. Compra o livro, ajuda a gente e também conhece a história e depois vem aqui e faz pergunta, que eu tô aqui disponível para responder, tá bom? Maria Helena, Luiz, agora já acaba que já não dá para eu... Gente, eu comecei a live e eu falei, eu não tô muito animada, como de fato não tô mesmo. Mas é porque a gente tem uma responsabilidade com vocês, que são os nossos seguidores. Então, eu com os meus seguidores, o que é mais importante para mim? É mais importante ter esse tipo de responsabilidade. Eu sei que eu tenho que fazer a live e eu tenho que vir. Claro que de fim de semana eu até relevo, mas durante a semana é importante que a gente esteja em contato. Porque o mundo vai acontecendo, as coisas vão acontecendo, né? Hoje, especificamente, eu olhei, não vi nada assim que tivesse uma grande importância pra gente. Mas normalmente tem. E eu tô aqui procurando um telefone que funcione do Ministério dos Direitos Humanos, porque eu preciso me comunicar com eles. 2027 3162 3162, porque eu mandei alguns formulários que ainda não constam na minha listagem aqui, na listagem que a gente tem, o link que a gente tem para ir acompanhando os processos que entraram. E eu tô preocupada porque eu mandei em abril, nós estamos em julho, né? E eu tenho o comprovante do correio. Mas eu consulto todo dia e nada desses nomes entrarem na nossa listagem, no nosso processo. Eu acho que tem muita coisa que acontece. Oi, Arnaldo, tudo bem? Tem muita coisa que acontece e a gente acaba sempre levando pro lado daquilo que dá pra gente compreender. Mas tem coisa que não dá pra entender, né? Tem coisa que de fato não dá pra entender. A gente vive num país democrático e as pessoas acham que, por conta de se viver num país democrático, que tudo pode ser falado, tudo pode ser dito sem consequência nenhuma, ninguém vai atrapalhar ninguém, todo mundo pode xingar todo mundo, tá tudo liberado, tá tudo certo. E não é assim, né? Não é assim que as coisas rolam. Democracia não significa bagunça, não significa libertinagem, não significa que você pode ficar aí. Eu não vou usar mais a palavra respeito, porque o Luciano disse que a palavra respeito está errada, é consideração, mas enfim, o respeito, né, a consideração que a gente tem que ter com o outro. Oi, Joyce, aquela mesma que a gente gosta que a pessoa, e Miguel, que a pessoa tenha com a gente, né? E isso, com o decorrer do tempo, dos anos, eu tenho percebido é que está esfriando, tá, gente? Minha mão já está gelada. Tá sol, mas está esfriando. Eu tenho percebido que isso acabou. Simples assim, acabou. Você tem lá as leis, né? Os meus estavam dizendo que era muito importante a lei Maria da Penha. Eu já acho que não tinha que ter lei nenhuma, que as pessoas precisavam se entender, se equilibrar, sem precisar, sabe, recorrer à justiça. Mas ninguém se conforma. Lei foi criada
para dar um equilíbrio na sociedade. Mas que raio de equilíbrio é esse? Sabe? Que raio de equilíbrio é esse que a gente quer dar na sociedade? Sendo que muitas vezes na própria casa da gente, a gente encontra pessoas que não tem isso, sabe? Não chegam nem perto disso. E a questão não é nem da gente estar falando de quem é de direita, de quem é de esquerda. Isso é bobagem. A questão é de formação mesmo. E a sociedade brasileira está ficando cada vez mais desrespeitosa e, consequentemente, violenta. Então, dependendo muito do que você for falar, a pessoa inverte o que você falou e dá a visão dela e passa essa visão, espalha essa visão. E quando você vai ver, você não tem mais razão, porque já espalharam do jeito errado. Do jeito errado não, né? Do jeito que convinha, vamos dizer assim. E aí a gente vive nessa bagunça. Como ninguém se entende, poucos se entendem, como ninguém se entende, o que está acontecendo? A gente não tem mais rédea, a gente não tem mais pulso, a gente não tem mais controle, o freio não funciona, o freio de mão, ninguém puxa o freio de mão, né? E todo mundo quer andar na banguela, como a gente diz, que quer sem marcha, né? É assim. E as redes sociais, obviamente, né, são o lugar onde a gente pode perceber isso mais de perto. E por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque eu não sei se vocês viram ontem no Luciano Huck, ele falando sobre o celular para as crianças. Putz. O cara daqui do Brasil que estava falando lá, que eu já esqueci o nome dele, acho que vive em outro país, ele não vive aqui. Eu entendo as famílias, as mães principalmente, que acabam dando o celular na mão da criança para ter 5 minutos de sossego. Porque tem mulher que tem 2, 3, 5 filhos, trabalha o dia inteiro, fora, e quando chega, resolve fazer e aceitar, né? O problema é esse, que aceita. E aceita a segunda jornada. Que qual é a segunda jornada? Limpar a casa, cuidar dos filhos, fazer comida, não sei o quê. Sendo que toda essa jornada doméstica deveria ser dividida entre as pessoas que moram na mesma casa. Independente se é filho, independente se é homem, independente se é mulher. E aí o que acontece? Para, sabe, passar uma vassoura na casa, enfia o celular na mão da criança. E nesse meio tempo que ela enfia o celular na mão da criança, ela não está vendo o que a criança está vendo. Óbvio, né? Ou bem varre, ou bem vê. E a criançada que já tem celular, com o celular escondido debaixo das cobertas de noite. E eles queriam colocar toda a culpa nas redes sociais e queriam colocar toda a culpa nos pais. Como que os pais deveriam agir? Não tem fórmula. Não tem fórmula para isso, sabe? É muito difícil você encontrar fórmula para isso. Não tem fórmula. O máximo que tem é você estar colocando para as pessoas o que seria melhor. Mas o que seria melhor vai depender da realidade de cada um. Então é muito difícil você conseguir resolver esse tipo de situação, né? Não tem fórmula. Aliás, que nunca teve fórmula para se criar filho. Tem ali pessoas que se especializam nisso, só que assim, quando você se especializa nisso, você tem que pensar no seguinte, que cada caso é um caso. Então, as regras não vão valer. Não valer para alguns e para outros não vai dar para valer. Então, é uma discussão inútil, na minha opinião.
acontecendo tanta coisa no mundo, principalmente aqui no Brasil, e eu vou me preocupar, mas acontece que tem muito caso de estupro virtual, de criança que... Tem, mas teria de qualquer jeito. Por quê? Porque é o que eu falei no começo, a sociedade está violenta. Ninguém mais tem freio, e exatamente por não ter freio, vem para as redes sociais e cometem delitos bárbaros, inclusive. E é muito difícil. Eu aqui saio na defesa de pai e mãe, eu não tenho filhos. Como dizia minha cunhada, filho é muito bom, mas dura. Mas não foi por isso, foi por opção mesmo de não ter. Eu entendo os pais nesse aspecto. Não tem regra. Vai depender da realidade que você vive. Até porque nem toda criança vai se influenciar por aquilo. Ficar, sabe, taxando as crianças de inocentes hoje em dia é um grande erro. Elas têm uma inocência, sim, que não viveram ainda algumas coisas. Mas elas têm plena consciência da realidade que vivem. Plena realidade. É diferente do meu tempo, lá em 1800 e bolinha, que a gente acreditava no Papai Noel com toda certeza, acreditava que se tirasse a chupeta acontecia isso, enfim, a gente acreditava num monte de coisa. Mas isso era lá no meu tempo, lá para trás, quase 100 anos atrás. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia as coisas são muito diretas. E exatamente por serem diretas, não adianta as pessoas virem com essa conversinha de que vai dar certo desse jeito, de que vai dar certo daquele jeito, porque isso é para preencher horário de TV, dar grana para quem está dando as fórmulas lá, né? E não vai resolver nada. E não vai resolver nada. Como é que você vai resolver? Quando que você vai dar celular para o seu filho? Sei lá. Nem você sabe. Vai depender do momento. E até porque hoje em dia, até por conta dessa violência, o celular é uma ferramenta importante na mão de qualquer um. Na mão de qualquer um. Não pode usar na escola? Beleza, mas você leva, deixa lá, né? O teu tempo, o teu período de aula, mas ele está lá para uma emergência que você precise. E, obviamente, a direção, o professor vai deixar você usar. Mas é só, que é para não atrapalhar o rendimento das crianças. Até aí, tudo bem. Mas hoje em dia, celular é uma ferramenta importantíssima de comunicação, porque hoje em dia, felizmente ou infelizmente, a gente tem que se comunicar na hora, em tempo real. Não tem como esperar, tá? Então, para você dar um celular para um filho, vai ser uma decisão que vai envolver muitos fatores e muitos cuidados. Não tem regra, mas tem gente que ganha dinheiro escrevendo livro dando essas regras e a pessoa vai e compra. Pode ser que ajuda? Pode ser, mas não é bem isso. Eu acho que cada família tem o seu tempo, cada família tem a sua realidade, e exatamente por cada família ter seu tempo e a sua realidade, é que a gente precisa pensar antes de falar bobagem. Então, quando se emite alguma opinião a respeito de formação de filhos, de família, eu acho que é uma bobagem imensa, porque só quem está na pele para saber. É a mesma coisa quando as pessoas dizem assim, favela é tudo de bom, porque o pessoal da favela, eles são todos unidos e tal. Depende, né?
vai morar lá e depois você me traz a tua fala. Ninguém mora na favela porque quer. Mora porque foi a única coisa que encontrou. E olha lá, depois até fica, né? Até fica. E até fica por quê? Porque a pessoa, para ela conseguir subir na vida, nossa, é uma montanha tão íngreme que muitas vezes a pessoa para ali no topinho, para ali no primeiro degrauzinho e fica ali. Monta acampamento ali e fica, porque, sabe, tem hora que é tão íngreme para você alcançar os teus objetivos que é melhor parar e dar uma descansada ou ficar lá. Então, essas realidades, elas podem ser aplicadas à política também. Não dá para a gente falar, como as pessoas têm falado constantemente, em direita, esquerda e ponto, só isso. Porque não existe isso para começar. Existem ideias e valores que são diferentes de acordo com a realidade que a pessoa vive. E muitas vezes a realidade das pessoas de direita, ela é totalmente fora, sabe, do contexto que vive. Totalmente fora. Então, quando as pessoas reclamam de benefícios sociais, tipo, tá na moda falar do Bolsa Família, tal, não sei o quê, quando as pessoas reclamam disso, elas esquecem que na Constituição diz que o Estado tem que dar tudo. E a gente aplaudiu a Constituição, né? Só que o Estado não dá. O Estado dá o mínimo do mínimo. Aí, como sempre foi essa bagunça, o mínimo do mínimo vira o normal. E a gente vai aceitando, e a gente não vai propondo mudança, a gente não vai colocando mesmo, empurrando mesmo os políticos que as pessoas elegeram para frente. Empurrando para frente, que eu diga, para trabalhar. Porque eles inventam N projetos de lei para votação que não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo no país. Ao mesmo tempo que eles votaram a questão do IOF, que não é um imposto, é um regulador, ao mesmo tempo que votaram o aumento de deputados. De 513 para 531. Vai ver que era para tirar o 13 para 531. Ao mesmo tempo que eles falam em cortar gastos, que o governo não corta, eles não cortam. Seria muito fácil cortar, a começar pelo salário deles. Eu não digo nem pelo salário, digo pelos benefícios. Nossa, tudo bem. O ministro Haddad hoje começou a cortar gastos do Ministério da Fazenda. Olha só, passagem de primeira classe. Estou falando que é tudo fora da realidade. Ele cortou. Que bom, que bom. E aí eu vou discutir celular para criança. Eu vou discutir como é que o pai ou a mãe, sabe, diz que o quadro é precisamos falar disso. Tá, então vamos falar do que é realmente a realidade. Quando foi que, sabe, não dá. Nós estamos num mundo que vai tão rápido, tão rápido, tão rápido, que a gente não tem tempo de fazer as outras coisas. A gente está num mundo tão rápido, que a gente não consegue, em hipótese nenhuma, dar atenção para coisas que são importantes, são.
mas que vão ter que ser lidadas de acordo com a realidade, não de acordo com as regras. Principalmente nesse mundo que eu estou colocando para vocês ali, que é um mundo violento. O Brasil é um país violento, como tem sido mesmo, e a gente vai ter que se conformar em ir cuidando de uma coisa por vez. Gente, vocês têm alguma pergunta, alguma colocação para fazer? É só colocar aí, tá? É só colocar aí. Eu acho que... Oi, nossa, Luciana, eu acabei de correr atrás de você. Acabei de correr atrás de você. E você entrou. Que bom. Então, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês colocam aí. Ou alguma observação sobre o que eu falei. E a gente vai respondendo, tá? A princípio, é aquilo que eu falei. Não tem regra, né? Porque a vida não tem regra. A vida, ela tem necessidades. E dentro das necessidades, você vai, talvez, usar as regras. Talvez. Nem sempre você vai usar. E se a gente conseguisse fazer isso, inclusive, com mais leveza, talvez a gente não tivesse tanto problema com a violência que está solta aí, com esse povo sem freio de mão que caminha pelas redes sociais. Enfim, se estão nas redes sociais, estão no mundo, né? Estão na rua, estão na vida. Então não dá pra gente ficar martirizando rede social, porque é uma grande ferramenta. Claro que vai ter gente que não sabe usar. É a mesma coisa, carro é uma grande ferramenta de transporte. Mas tem gente que não sabe usar. Então, virou moda falar da rede social. Virou, e cada vez mais vai ser assim. Por quê? Porque as pessoas, sabe, ainda são imaturas na aceitação de um mundo tecnológico que está aí. Com a minha idade, a adaptação ao mundo tecnológico já é muito difícil. Já é muito difícil. Tem coisa que eu não acompanho. Eu tento acompanhar, né? Mas tem coisa que eu não acompanho. Não consigo. Meu carro tinha um monte de botãozinho, sabe? E eu ficava assim, não mexe aí, não mexe aqui, não é... Por quê? Porque eu não vou saber usar tudo aquilo. Então eu já nem mexia, cara, pra não, sabe? Ah, mas você devia aprender? Devia. Mas com a idade a gente tem que ir aprendendo essas coisas devagar. Porque é muita coisa. Acontece a toda hora, a todo instante. Oi, boa tarde. A todo instante a gente tem uma coisa nova para aprender. Inteligência artificial. Outra coisa, eu amei usar a inteligência artificial. Mas a primeira coisa que a gente vê na mídia é o que? A inteligência artificial está fazendo isso errado, está fazendo aquilo. Vamos jogar isso para a política. Os caras jogaram fake news até agora, já faz uns 5, 6 anos, você leu quanto tempo que eles jogam fake news usando a inteligência artificial. Ninguém falou nada. Bastou a esquerda começar a fazer vídeo com inteligência artificial. Ah, isso não pode, imagina, que absurdo, estão fazendo vídeos ofendendo o Congresso. Mas eles ofendem a gente todo dia, quando eles não cumprem com a parte deles. Todo dia eles estão lá fazendo assim, aí trouxa. Claro que é.
Estou falando bobagem? Não estou falando bobagem, é verdade. É verdade. Só que a gente tem que dar espaço para tudo isso, e a gente tem que dar espaço principalmente para conseguir fazer com que as pessoas entendam que liberdade não é eu posso tudo. Liberdade é você conhecer até onde ir, porque dali para frente é do outro. É do outro. As pessoas têm que entender isso. Mas tá difícil, hein? Tá difícil de entender. Cada vez tá ficando, sabe, mais complicado, mais enroscado você ter um diálogo com as pessoas que não termine numa discussão, que não termine com a pessoa colocando palavras na sua boca. Que, aliás, eu comecei a live falando disso, né? E é bem por aí mesmo, bem por aí. Porque a gente tem que tomar esse cuidado. Sempre, sempre tomar esse cuidado. Porque não é fácil você, de uma hora para outra, conviver com determinadas coisas. O pessoal vai dizer assim para mim, quando eu falo que no meu tempo tinha mais consideração, respeito, seja lá o que for, não é que tinha mais, né? É que assim, as coisas foram colocadas pra gente de cima para baixo, repressivamente. Então você ficava no teu lugar, dava menos atrito, né? Entre as pessoas da sociedade dava menos atrito. Por quê? Porque você não estava, sabe, você não passava daquele pedacinho. Você não passava. As coisas foram mudando e as pessoas foram atravessando a ponte. E viram que não tinha jacaré do outro lado, como diziam, que tinha jacaré que ia te comer. Era tão igual quanto do outro lado da ponte. Então todo mundo começou a atravessar a ponte. Só que quando você passa para o outro lado, né? Existem pessoas ali que precisam ser consideradas. É nessa hora que a liberdade é bacana. Porque se você quer ter liberdade, o outro também quer. Mas para que os dois tenham liberdade, um vai precisar se equilibrar com o outro. Senão vira isso. Senão vira esse festival de xingamento, de insatisfação, principalmente de insatisfação. Porque as pessoas não vêm mais para as redes sociais para discutir política ou qualquer outro assunto. Elas vêm para arrumar uma encrenca e, por meio dessa encrenca, destruir, desconstruir aquilo que você está fazendo. Eu acho meio ridículo a classe dominante, por exemplo, dizer que não concorda com Bolsa Família, que não concorda enfim, com nada, com nenhum benefício social. Porque eles têm as associações deles, eles trabalham com filantropia, né? Também. Muitos. E por que é errado você começar a repartir um pouquinho isso para melhorar a vida das pessoas? Por que a vida da família da minha empregada não pode melhorar e só a minha que pode? Não faz sentido. Eu vi essa semana, na sexta-feira eu ia até publicar, colocando a minha crítica. Eu vi um vídeo de uma mulher, ela não mostrou o rosto, né? Gente, olha o que aconteceu, eu tive que mandar embora minha empregada, né? A colonizadora. Minha empregada, tive que mandar embora, porque veja só, abriu o armário, eu comprei o Kinder Ovo
para os meus filhos e tinha 2 ovinhos. Estava fechadinho. Eu cheguei em casa, estava aberto e só tinha um Kinder Ovo. Ela roubou. Ela roubou o Kinder Ovo. E eu mandei ela embora. Vocês acham que eu estou certo ou errado? Né? Não vale nem a pena responder, né? Nem a pena. Em que ano ela está? Em que século ela está vivendo? Em que sociedade ela mora? Vi um outro vídeo de uma outra empregada que filmou o bilhete que a patroa deixou. Ó, não pode comer isso, não come isso, que é de fulano. As pessoas atravessam a ponte, mas esquecem que do outro lado já tem pessoas. E vice-versa, ou de um lado ou de outro da ponte. Então, se tudo isso mudasse, eu acho que a gente conseguiria melhorar as condições de vida das pessoas no geral. Não ia ser difícil, não ia. Eu vim aqui hoje mesmo para trazer esse recado para vocês. Espero que vocês tenham uma semana abençoada, que tudo dê certo para vocês. Obrigada das curtidas, obrigada dos tap-taps, dos presentes. Amanhã eu tô de volta às 13 horas. Espero que eu não me atrase. Então,